Vamos para mais uma edição do programa Ontem e Hoje, que toda semana a gente está entrando na sua casa. Muito obrigado pela audiência, que muito nos honra. E hoje nós estamos trazendo Irene Reato, que é uma consultora de empresa. Vai ser um programa diferente, um programa que fala da crise, da atualidade e algumas coisas que vocês vão aproveitar para a sua empresa ou até para a sua vida particular. Como é um mês de março, é um mês dedicado à mulher, nós estamos trazendo para que possa falar um pouco da sua profissão. A Renata é formada em Publicidade e Propaganda pela Unify. Fez MBA em Administração pela Getúlio Vargas, MBA em Marketing pela Fundação Santo André, pós em Planejamento Estratégico pela Metodista e pós em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. O Renata está aqui para você cumprimentar os nossos telespectadores e para você ficar aí bem à vontade, que nós vamos começar a fazer umas perguntinhas para você hoje, mas de caráter técnico, né? Ok. Primeiramente, a Irene. Irene, o que eu falei? Renata. Nossa, Irene Reato. É tudo Irene bem. Reato, o Reato confunde um pouco. Me perdoe, mas é bom essas coisas, né? Que aí agora eu não erro mais. Quebra o gelo, né? É isso aí. Então é Irene, então um prazer em estar aqui, obrigada pela oportunidade. E vamos lá conversar um pouquinho. Irene, gostaria sim de falar mais hoje, fala-se muito em crise, em momentos. Para uns, a crise fica na mente e ele começa a se tornar uma pessoa negativa. Então, ela fica aquela pessoa amarga. Para outros, crise é sinônimo de oportunidade. Aonde ela vai, ela cresce, ela faz alguma coisa e faz acontecer. Eu gostaria de perguntar para você, o que você acha desse momento nas empresas que estão começando ou pretende aí evoluir no mercado? Hoje, realmente, a situação no país ela se tornou uma situação um tanto complicada. Cada vez mais no noticiário a gente acaba tendo informações bem negativas. Aí nós temos duas características da crise, conforme o senhor disse. Uma é a característica psicológica. O que acontece? O empresário ele se desespera muito perante essa situação, porque a crise ela entra na cabeça dele e ele fala, não, estou em crise. Então qualquer não que ele vá receber já é uma coisa, isso é uma crise. E outra é que realmente ela está mesmo, porque o que acontece? Hoje com a taxa a inflação subiu muito, né? Por mais que isso seja maquiado, mas a gente vê isso toda vez no supermercado. Então assim, ela subiu e aí acontece que o pessoal perdeu o poder de compra. Então existem dados, por exemplo, em cidades do ABC, que a taxa de desemprego ela chegou a 48%. Então assim, realmente ela ficou um pouco assustadora. Aí o que acontece? Quando abaixa essa taxa de compra, que nem uma montadora de automóveis, por exemplo, abaixou a taxa de compra, não estão mais comprando automóveis, a gente tem a questão do imposto e tudo mais o preço do veículo em si. O que vai acontecer? A montadora ela não tem mais aquela frequência que ela tinha. Do giro, né? Do giro daquele número de funcionários. Então, realmente, a crise pegou a montadora. Automaticamente, ela vai pegar o funcionário. Porque qual é a necessidade de eu ter um funcionário contanto que ele não vai poder executar o trabalho dele? Entendeu? Então, automaticamente, esse funcionário é demitido. Ou colocado em férias, até dar um tempo para o mercado reaquecer novamente. Mas hoje o que a gente está vendo é uma demissão muito grande de funcionários, né? Então, assim, a crise ela tem essas duas características, muito complicadas até, porque dependendo da situação, o empresário ele até consegue reverter um pouco. Dependendo da situação, aí já não. Porém, o que eu sempre digo, tanto para aluno, quando eu dei aula, ou para a empresa que eu trabalhei muito tempo com vendas, é o seguinte, o não nós já temos. Então, já faz parte disso. Tudo para você, para nós seria o não, né? Você vai vender alguma coisa, você já tem o não da resposta. O que vale é tentar batalhar pelo sim. O não em vendas, uma vez eu aprendi que a gente nunca deve falar assim, você quer comprar isso? Ele vai falar não. Não é isso? Agora, eu tenho uma coisa para te vender que vai ser muito importante para você.
isso não desperta a atenção da pessoa de querer ver a mercadoria ou a compra? Na verdade, a caracterização da mercadoria antes de uma venda específica, né? O fato de você oferecer, a primeira resposta é sempre, na maioria das vezes, é sempre não, a não ser que seja uma necessidade pontual daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa está sem chinelo na rua, alguém está oferecendo um chinelo a R$2, ela tem aqueles R$2. Você quer um chinelo? Sim. Né? Ela está com o dinheiro disponível e a necessidade existe. Na maioria das vezes, a venda ela tem que ser feita perante uma necessidade que aquela pessoa tenha. Às vezes, ela nem sabe que ela tem essa necessidade. Mas ela existe, essa necessidade. Em publicidade e propaganda, a gente coloca essa necessidade, não é correto, isso é esse desejo. Em publicidade e propaganda, eu tive um professor que ele dizia o seguinte para nós: para vender, você precisa usar os 7 pecados capitais mais amor. Aí você consegue vender. Vamos tentar estudar o porquê disso. O senhor lembra muito tempo atrás, quando a Havaianas ainda era aquela chinelo mesmo, né? É uma história, eu quero saber essa história. Se de puder borracha, me ajudar e falar, de borracha. O telespectador vai gostar também de saber. Há muito tempo atrás, ele era um chinelo comum, tá? Que era azul e branco, né? Sim. E o pessoal, para mudar ele, até virava a haste do chinelo, colocava a sola por aí vai. O que aconteceu? A Havaianas viu essa necessidade e ela montou aquela campanha que chamava Divas. Faz um tempo essa campanha, que eram as atrizes, na maioria das vezes globais, que estrelavam usando Havaianas. E ela fez com que passasse a imagem ao público que a Havaiana era um objeto de desejo, ela não era mais uma sandália, não era mais um chinelo, olha lá. Ela virou uma sandália, que as atrizes usavam. O que aconteceu? A Havaianas deu um boom no mercado e realmente isso virou. Hoje a Havaianas não é mais um chinelo, ela já se tornou uma sandália, né? Tem algumas até que tem pingentinho, você vai na loja, você coloca a caracterização. Isso é muito difícil de fazer no mercado, porque você criar um produto para a classe, por exemplo, E, supondo, tá? Não sei se era essa a ideia, e passar esse produto para a classe A. É o que existe de mais difícil. Porque a tendência do produto, na maioria das vezes, ele se torna A, para depois ele abaixando de classe. Se a gente for lembra do DVD? Quanto custava um DVD? Ele era caríssimo, um aparelho de DVD. Né? Ele só tinha para o pessoal que era realmente com poder aquisitivo mais elevado. Conforme vai passando os anos, o DVD vai caindo. Hoje você acha DVD por R$ 59,90 para vender no mercado. No mercado você acha por R$ 59,90. Então, o que acontece? Ele cria, porque é a história de um produto. Então, ele vai para o A e depois ele tende a cair. Mas esse foi o inverso. O Havaianas, ele conseguiu fazer o inverso. Foi um boom dele muito interessante. Por quê? Instigando o quê? O desejo. Ele instigou a cobiça, ele instigou na propaganda, tipo, eu tenho, a outra mulher também vai querer, ele instiga a inveja, ele instiga a luxúria. E realmente, esses pontos, eles são pontos que vendem muito bem, né? Quando a gente trabalha com eles, eles vendem bem, uma boa aceitação. Essa da Havaiana, eu não sei o nome, foi uma japonesa que conseguiu transformar. Tem um nome dela que eu não sei agora, até precisava estudar mais, porque isso aí em marketing é muito bem lembrado, que é o que você lembrou. Estudo de caso, a gente lembra. E essa japonesa conseguiu fazer isso com as sandálias, com os chinelos havaianos, né? E tem lojas hoje de departamentos que tem lá dentro, eles têm uma loja própria, né? Tem uma franquia e tudo mais. Agora, voltando lá um pouquinho lá atrás, a gente falou que você nasceu em São Paulo e você mora em São João. Sim. Como é que foi essa vinda sua para São João? Conta um pouquinho dessa parte da sua vida que a gente não chegou a abordar. Extremamente conturbada. Mas quem não tem, né? A vida é de todo mundo, senão não tem razão, né? A vida é uma luta constante, né? Foi o seguinte, infelizmente meu pai teve um problema de saúde muito grande, meu pai era um dos grandes empresários do ABC. Ele era dono de empresa de terceirização e tudo mais, e aí ele teve um problema muito sério de saúde e tudo mais, e já era separado da minha mãe, e aí ele acabou optando por eu e minha mãe mudássemos, né, para Águas da Prata, eu fui primeiro. Ah, correto. Aí eu fiquei em Águas da Prata, eu tinha o quê? 17 anos quando a gente mudou, fiz o terceiro colegial na Prata até, e depois prestei para FAI. Quando eu entrei na FAI,
O meu pai já estava melhor. No segundo ano de faculdade, ele já tinha se restabelecido, pediu para voltar. Mas aí aquela história, já tinha feito o curso, tal, não sei o quê. Vamos terminar aqui. Aí eu terminei a faculdade aqui em 2004. A formatura foi em 2005. Mas teve a formatura questão de um mês depois, eu voltei. Só que aí eu voltei pro ABC, né? Porque eu sou paulista e paulistana, mas eu morava no Santo André. Aí eu voltei pro ABC. E lá eu comecei a fazer, quando eu voltei, eu já voltei com a faculdade de pós, com a pós da Metodista, já estava até matriculada, tudo, e comecei a estudar lá. Passou, fiz diversos cursos, trabalhei em diversas empresas que acrescentaram muito, muito mesmo a minha formação, porque a formação é uma coisa legal quando você tem a formação, mas se você não tiver mercado, ela também não vai te valer muita coisa. Você precisa ter uma estrutura de mercado para você conseguir colocar aquilo em prática e descobrir que o mercado fala uma coisa e às vezes a formação fala outra. Então aí você consegue mesclar as duas coisas para conseguir atingir o seu objetivo final. E aí o meu filho estava com 10 meses o Gabriel tinha. E a minha família era daqui. E minha família não conhecia o Gabriel. E numa dessa eu falei, não, então vamos. Tinha acabado de sair de uma agência de publicidade e propaganda, tinha recebido a rescisão e tal. Falei, não, vamos pra lá para as tias conhecerem o Gabriel. E vim. No carro, na hora que eu peguei o rádio, aí no rádio tava dizendo que a FAI tinha um mestrado. Aí fiz um pré-projeto. Correndo para entregar o pré-projeto em 3 dias e entrei como um aluno especial no pré-projeto. Olha que legal. Bem, vamos fazer o seguinte. Pré-projeto na Unify. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Ok. Não saia daí, eu quero você aqui. Bem, depois de um rápido intervalo, né? A gente está aqui hoje recebendo Irene Reato, consultora de empresa, com formações em várias áreas de administração, marketing, planejamento estratégico e gestão de pessoas. Nós vamos procurar hoje aqui tirar um pouquinho do conhecimento dela para, vamos dizer assim, valorizar o programa ontem e hoje, né? E você está dando esse prazer para a gente. E você falava que veio como para São João para trazer teu filho para os parentes conhecerem, e eu vi no rádio que a Unify tinha um curso de mestrado. E daí, como é que foi? Fiz o pré-projeto e fui aprovado como aluno especial. E aí eu fiquei, eu acho que cerca de 5 meses indo e voltando de Santo André para FAI, de Santo André para FAI toda semana. Até que teve uma hora que eu falei, não, mãe, a gente precisa mudar. Mudei, entrei realmente, daí eu vim. Quando o Gabriel nasceu, eu já queria vir para São João, né? Minha ideia já era voltar. Por conta da cidade ser mais calma, de ter aquela história de querer que meu filho pudesse... Apesar que ninguém pode brincar na rua, né? Mas que aquela história dele assim... poder brincar na rua, sabe? Uma coisa mais tranquila eu já queria. E aí surgiu a oportunidade da FAI. Por final, acabou acontecendo diversas coisas. Eu não concluí o mestrado, né? Mas acabei optando por continuar aqui. Correto. E eu gostaria de nós estávamos falando de crise no começo, né? Muitas pessoas perdem o emprego. Sim. Aí ela monta um comércio. Outros estão fechando. Então, existe estudo, que inclusive do Sebrae, né? Que muitas vêm em 2 anos, 2 anos e meio, vêm a fechar as portas. E o que você tem para dizer no teu conhecimento, nos teus estudos, essa diferença? Quem começa, o que precisa? Primeiro, para você começar qualquer coisa, é necessário um planejamento. Um planejamento é uma pesquisa de mercado. Por mais que seja uma pesquisa tranquila, diremos assim, uma pesquisa não tão elaborada, mas é necessário isso. Porque muita gente tem o desejo de montar, por exemplo, um açougue. Tá? Vamos supor que a pessoa quer montar um açougue. Ela vai, olha no bairro e fala, não tem nenhum açougue aqui, vou montar um aqui. Não é só o bairro. Existe uma questão também, os fatores internos e externos. A gente foi voltar no tempo, você lembra daquela época que teve uma crise de carne bovina?
acho que era chamada de vaca louca, era isso sim, mesmo? Foi proibido a comercialização da carne. A gente acha que nem todo mundo tinha medo de comer a carne. Isso. Quer dizer, uma pessoa montar um açougue nesta época... Não é fadada a fracasso. Certo? E muita gente corria esse risco. Hoje em dia é a mesma coisa. O pessoal tem um desejo, um sonho. Porque o que é você montar um negócio? É realmente você ter o sonho de não trabalhar para ninguém e ter aquela coisa para você. É extremamente válido e interessante que a gente fala nisso a nível de empreendedorismo. Mas o empreendedor, ele precisa ter as características de empreendedor. Entendeu? Não é todo mundo que serve para ser um empreendedor. Existem hoje diversas instituições que auxiliam até na montagem. A pessoa fala, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é. O próprio Sebrae faz isso. Né? Então, para quê? Para deixar aquilo mais ou menos com a característica do mercado. Então, a primeira coisa é buscar realmente informações para saber se aquele seu sonho agora é um momento válido. Porque corre-se o risco de dar um tiro no pé. E é um investimento, querendo ou não, grande. Tem muita gente que tira fundo de garantia de muitos anos para poder montar aquilo. E aquilo dá errado, é um dinheiro muito sério, perdido. É um dinheiro sagrado, né? E tem a questão de você abrir um negócio. Abrir hoje é muito fácil, né? Fechar, meu pai sempre falava, fechar um negócio é muito difícil. Apesar que algumas leis mudaram a nível de tributação, então o negócio está ficando um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim, precisa haver uma caracterização realmente daquilo, se aquele produto vai existir uma aceitação no mercado. Não adianta, por exemplo, abrir só por abrir. Precisa ver a localização correta. N fatores que precisam entrar ali e estudar realmente a caracterização de onde você vai estar, para quem que você vai vender, qual é o seu público-alvo, para ver se aquilo realmente vai ser válido. Então, hoje, acredito que o maior problema seja esse. A maioria do pessoal localização e o estudo de mercado para ver se dá para estabelecer. Para saber se aquele produto seria bem aceito, né? E geralmente na crise uns acabam entregando, né? Isso aqui não dá, mas às vezes ele não entrou naquilo com amor, porque o empreendedor, ele é aquele que empreende, que nem a palavra, que ele persiste e insiste naquilo que o outro deixou de fazer. Então, de repente, hoje está ruim, mas amanhã ele batalhou, ficou firme naquilo lá, e o mercado melhora e ele começa a se despontar. É isso que você vê da tua maneira de enxergar, ou eu estou errado na maneira de eu pensar? Aquela história que eu falo, nem sim, nem não, né? Nem tudo sim, nem tudo não. Não é assim. Não é. Pode ficar à vontade. Como é que eu vou explicar? É assim, o empreendedor, ele tem que ter o dom de ele ser maleável, de ele conseguir mudar em algumas coisas. Então, às vezes, ele tem um negócio que ele vende diversos tipos de produto. Por exemplo, ou seja, bens de serviço ou bens de consumo. Só que um bem de serviço em si não tá mais em questão, porque é muito caro e tudo mais, o pessoal não consome. Se ele conseguir agregar outros, certo? Para conseguir manter a empresa, a gente está falando a nível de uma empresa menor, tá? Sim, é. Se ele consegue agregar outros produtos para poder manter essa empresa, aí o negócio já começa a fluir. Aí quando você tem uma cabeça muito fechada, de não querer agregar nada, que é só aquilo, aí realmente a tendência é cair. Porque a verdade é o seguinte, você tem que se adaptar com o mercado. De acordo com o mercado, você vai levando, dentro daquele segmento teu, fazendo adaptações. Você vai se adaptando, você vai, como se fosse um mutante, né? Você vai mudando algumas características. Por quê? Porque você sabe o que o seu público quer. Então, em primeiro lugar, você já sabe o que ele quer. Tem que suprir qual é a necessidade dele. Então, você vai suprir essa necessidade. Só que só a necessidade ela não se torna mais um diferencial no mercado. Quando eu estudava, isso foi em 2004, o meu professor dizia que só qualidade não era um diferencial. Você precisava ter um diferencial no seu produto ou no seu serviço. Só a qualidade ela não é mais um diferencial. Às vezes o diferencial pode ser o atendimento, o diferencial pode ser uma boa, como eu vou dizer, uma boa garantia. O diferencial pode ser um bom relacionamento. Pós-venda. Entendeu? O diferencial que entra no atendimento, né? O pós-venda. Um pós-venda, o diferencial ele pode ser diversas outras coisas sem ser qualidade. Então, assim, a qualidade ela se tornou mais ou menos que uma obrigação. Então, a pessoa ela tem que fazer com qualidade por obrigação. Senão ela não fica no mercado. Entendeu? Porque senão ela não fica mais no mercado. Não mais como diferencial.
Então existe muito isso, mas eu não sei agora se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu, era mais ou menos porque isso. Porque a gente foi Não, eu acho assim, nós estamos num bate-papo e as perguntas vêm e, vamos dizer assim, no dia a dia que eu... e com as pessoas que eu convivo, sempre fala, olha, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu não sou dono da verdade, mas ao mesmo tempo eu trabalho com comunicação visual e as pessoas, você não faz uma visita para ver como é que vai ficar uma fachada, ver como é que faz. E a gente tem, pelo espaço, pelo tempo e também pela leitura, né, e por gostar do que eu faço, sempre a gente dá umas ideias boas. Então, o que ocorre, no momento hoje, a gente vê que muita gente está mudando o visual da sua empresa. Por quê? Ela não quer ser mais uma, ela quer ter esse diferencial. Esse diferencial é uma loja que tenha uma boa aparência, é o atendimento. Eu gostaria que, dentro da sua experiência, ou então se omitisse a tua opinião para ver o que você acha de uma loja, o que ela precisa, o atendimento, a divulgação, porque sempre é assim, aqui na TV, a gente procura divulgar o nome da TV e divulgar nomes de empresa, porque eu sempre falo, quem não é visto, não é lembrado. Sim. Quem é lembrado é esquecido. No momento desse, a pessoa fala, mas eu não vou gastar com publicidade, eu não vou fazer isso. Existe um estudo que a publicidade visual, você lembra 80%. Quando você ouve um carro de som na rua, às vezes você nem quer ouvir aquilo, porque é muito alto, e fala e vai embora e você não guardou. E às vezes quando você lê também uma propaganda no jornal, você não gravou. E ou na TV, ou numa fachada, ou no adesivamento de carro, parece ser um outdoor ambulante. Então você economiza e você cresce. Então o momento, estou puxando a sardinha para minha brasa e para meus amigos de profissão. Então eu acho que é a hora de investir, é a hora certa que você tem que tirar o dinheiro de algum lugarzinho, apertar e fazer uma publicidade. Por quê? Você vai estar na mídia, você vai estar sendo lembrado. É mais ou menos isso ou estou errado? O que acontece? Quando eu dei aula de marketing pessoal, o que a gente fala sobre o marketing pessoal? Não adianta nada se você for vender, por exemplo, uma cabeleireira. Ela está vendendo o serviço dela. Se o cabelo dela estiver todo fuá, estragado, você vai acreditar nisso? Não. Né? Então, assim, a primeira impressão realmente é aquela que fica. Então, o que vai acontecer? Se você vai até um lugar, qual lugar é bem apresentado, existe um atendimento bom, existe uma estrutura de limpeza, de beleza, você vai saber que aquele lugar está bem, né? Para te receber. Para te receber. Vamos fazer o seguinte, tá ficando gostoso o papo aí, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, hoje com Irene Reato, consultora de empresa. Não saia daí, fique aqui. Bem, depois desse rápido intervalo, o tempo vai passando e eu acabei aqui pedindo um intervalo comercial, mas voltamos a falar com Irene Reato, que é consultora de empresa. Então, na pequena empresa, o atendimento, no caso nós falamos no salão de cabeleireiro, de limpeza, higiene. Você pode continuar esse raciocínio? Desculpa ter cortado você. Imagina. Então, o que acontece? A primeira impressão, realmente, ela vai causar uma boa impressão, né? Tanto que existe até um estudo para mulheres, quando elas vão procurar um emprego ou fazer alguma coisa, elas têm que estar com o cabelo em dia, porque é um cartão de visitas, é aquela história. Então, se no marketing pessoal a gente usa o termo um cartão de visitas, a sua apresentação é um cartão de visitas, qual é a importância de um cartão de visitas? Porque ele é realmente a primeira impressão. O que acontece como o senhor estava falando? Então, assim, a estrutura de uma loja ela tem que estar sempre bem apresentada.
É por isso que a maioria das franquias, a maioria não, todas as franquias, elas seguem a caracterização específica. Você pode um padrão. Ela tem um padrão. Você pode ir no McDonald's aqui ou no McDonald's dos Estados Unidos, na maioria das vezes é o mesmo padrão. Pode não ser o mesmo sabor do lanche, porque cada lugar ele tem uma maneira de ser feito. Um paladar diferente. Então eles fazem um estudo para saber qual é o paladar que vai melhorar naquela nação, né? Porém, o padrão visual ele tem que ser o mesmo, né? Então, a visualização ela é muito importante. Por quê? Porque ela cria uma caracterização para poder associar isso à marca. Então, por exemplo, se eu crio uma fachada, supondo, eu estou criando uma fachada bonita para automóveis, certo? Uma fachada que a gente olha e fala, nossa, essa fachada... Eu olhei ali... Inspira confiança. Inspira confiança e inspira padrão, inspira qualidade. Parece que o automóvel que está lá é legal. Eu não posso colocar automóveis para serem vendidos que sejam muito fora... Muito abaixo do que a minha fachada está fazendo, entendeu? Então, assim, eu tenho que criar mais ou menos uma linha, certo? Uma linha equilibrada que consiga fazer com que o que eu passo realmente seja verdade. Quanto ao investimento, é aquela história, realmente, quem não é visto não é lembrado. É necessário todo tipo de investimento para o marketing, publicidade e propaganda. O correto de toda a empresa é fazer um orçamento, né? No final de um planejamento anual, que você faz o planejamento para o ano posterior, é fazer dentro desse planejamento tanto o A quanto o B, que são dois tipos de planejamento, caso um não deu certo, você consegue correr para um outro, né? Fazer nesse planejamento um investimento de 10% do seu rendimento em publicidade e propaganda. Porque, caso isso não exista, realmente a tendência é a empresa não conseguir mais se mostrar, né? E aí a gente tem Fica difícil problema. Sim, pode ser, dependendo da empresa, elas têm áreas diferentes para ser atuada. Tem empresa que ela é necessária, por exemplo, uma loja, é necessária uma fachada bem apresentável, né? Mas uma multinacional, ela já não faz mais a fachada, porque na fábrica ela já está fazendo outra coisa, né? Já é necessário outros meios de comunicação. Ela já tem um departamento de marketing. Ela já tem um departamento, muitas nem tem. Muitas, na verdade, contratam agências, né? Mas ela já tem uma quê? Ela não precisa colocar uma fachada deslumbrante, perdão. Na porta da fábrica. Ela pode colocar uma fachada na porta da fábrica para saber onde é a fábrica e tudo mais, porém o campo dela é outro. Já a nível, como a gente está falando de São João, a nível regional, realmente a imagem fica mais bonita, existem estudos de cores que você pode fazer dependendo do mercado de atuação, e realmente é necessário. Móveis. Oi? Os móveis? Sim, né? Tudo isso existe. A gente tem diversos profissionais de design, arquitetos e tudo mais, até mesmo o senhor que trabalha com essa área, que sabe o que é melhor para poder colocar lá. É necessário, sim, um tipo de divulgação. Acredito que não só a fachada, mas junto com a fachada outras ações, né? Que a gente chama até mesmo, algumas são ações emergenciais. Mas é importante, sim, você ter uma boa visualização do seu produto. Se você vende um produto, quer dizer, o que é o seu produto? É a sua loja. Tem que se destacar em relação aos demais. Sim. Irene, eu gostaria aqui que você deixasse um telefone de contato, que às vezes empresas menores, né? Não é porque você tem todo esse estudo que às vezes Imagina. Eu acho assim que de repente uma consultoria, eu não sei, depois você pode ver quanto eu cobraria dessas empresas, para a empresa, porque está todo mundo desesperado. Na verdade o Brasil está quebrado, né? Então o povo está realmente sem dinheiro, com muito mais conta para pagar, né? E isso aí até o padre Marcelo Rossi fez na missa de domingo. Ele perguntou que ia rezar para o pessoal que tinha perdido o emprego e para quem estava na fila para perder o emprego. Aí ele falou que ia orar também para quem estivesse no vermelho. Aí naquela multidão de gente, ele falou assim, quem está no vermelho, né? Ele pegou, levanta a mão.
todo mundo levantou a mão, ele pegou, brincou e ainda levantou o pé. Né? Quer dizer, ele fazia assim e levantou o pé. Quer dizer, então, a realidade é essa. É um momento difícil, mas que a pessoa não pode deixar de investir. Porque acontece o seguinte, tem uma frase que eu sempre falo, não adianta nada você rezar para ganhar na loteria se você não fizer a aposta. Então é assim, tudo bem, super válido, sou uma pessoa que crê em Deus, acho muito válido, porém algumas ações precisam ser necessárias, porque nada cai do céu. É bem essa história. Sim, então, assim, só chuva. Só. E olha lá ainda. E às vezes ela para um pouco, vai demais, outra vez a gente conta complicada. Avião e... Agora eu vou falar uma besteira aqui, você me desculpa aí. E cocô de passarinho. São as 3 coisas que eu sei que cai do céu. Mas o que acontece? Realmente, o que você falou, precisa ação. É necessário uma ação. Né? A maioria das vezes as pessoas estão muito preocupadas, falando o seguinte, não, eu não vou investir. Mas é a mesma coisa que uma compra quando você revende um produto, por exemplo. Você compra um produto a valor X, na maioria das vezes você vende esse produto a 2, 3X. Certo? Você compra ele mais barato, por CPJ e tudo mais, e na hora de vender para pessoa física, você vende ele um pouco mais caro. Só que aquele produto, na maioria das vezes, ele se paga. É a mesma coisa que um investimento. Você vai fazer um investimento para quê? Para uma maior visualização dos seus clientes em potencial, né? Ou até mesmo dos seus clientes em prospecção, que podem vir a tornar clientes efetivos. Então você faz aquela maior visualização, né? Mostra isso para os seus clientes, é necessário um investimento, não tem como, pode ser um investimento maior ou menor, dependendo do caso, né? Mas você faz aquele investimento, feito aquele investimento, realmente aquilo dá um retorno. Dependendo do investimento, você consegue ter retorno até mesmo dentro de um mês. Houve já empresas que eu trabalhei que a gente fez um investimento não tão grande, mas em questão de 1, 2 meses já houve um retorno. Já surtiu efeito. Daí é só você estudar realmente o que é a tua empresa, o que é o produto, o que você vai colocar. O que ela quer atingir. Isso, para você conseguir aquele retorno rapidamente. Você consegue isso. O problema é que todo mundo imagina o quê? Eu vou investir 30 mil, quer dizer, e aí eu vou perder 30 mil reais? Não, esses 30 mil ele tem que dar um retorno. Se você tiver um profissional dentro da empresa que consiga calcular em quanto tempo isso vai te dar um retorno, porque tudo que é de marketing, tudo que é de publicidade e propaganda, a gente sabe qual é o retorno. É um estudo feito para isso. Né? Então, se você consegue saber qual é o retorno de cada ação, é mais fácil para você conseguir dirigir o seu dimensionar e dirigir a vida. Sim. Agora, nós estamos aqui conversando um pouco de empresa. E eu gostaria depois que você tirasse assim, uma ideia do que é um atendimento no comércio. Às vezes a pessoa fica lá com o celular e esquece do cliente que fica lá para ver. Isso aí me incomoda muito. Mas nós vamos para o rápido comercial e voltamos já já. Eu quero saber um pouquinho a respeito de você com o teu estudo. Bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos falando aqui com a Irene Reato, que é consultora de empresa, que está nos brindando hoje com teus conhecimentos. E um papo descontraído que eu acho que todo mundo tem interesse em saber, porque tem negócio, você que está aí, você fica preocupado, o que eu vou fazer amanhã, o que eu posso fazer para trazer cliente para dentro da sua empresa. Então, nós estamos aqui conversando, a Irene, ela tem o ponto de vista dela, ela dá assessoria em várias empresas e eu gostaria que você, precisando do serviço ou para consultar, contactar, o telefone da Irene Reato, 99731-3385, repetindo, 997 31 33 85. Celular e o Zap, tá? Só que você precisar, conversa que ela pode
dialogar com você e até fazer uma consultoria para saber que caminho que você vai. Ela vai te dar uma orientação porque ela é a pessoa profissional para isso. Bem, Irene, a gente voltando ao assunto do atendimento, às vezes você vai numa loja ou no comércio, que diz, você chega lá, a pessoa não vem te atender de imediato ou fica lá no celular. O que você falaria para uma pessoa que é proprietária e tinha um funcionário como esse? Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Na verdade, eu não falo nada, eu só observo e deixo acontecer, né? Mas já aconteceu de empresas me contratarem para eu poder dar o curso de atendimento ao cliente. Aí já é uma outra característica. Acontece o seguinte, o atendimento, ele é extremamente importante dentro de uma empresa. Sendo ela uma empresa de porta, que ela atende as pessoas ali, ou sendo essa uma empresa que você precisa ligar para falar com as pessoas. O que acontece? Quando uma pessoa vai até uma empresa buscando um serviço ou um produto, existe dentro dela uma necessidade. E atrás de tudo aquilo, daquela necessidade, existem alguns desejos, diremos que secretos. Existe uma questão de investimento, uma questão que ela deve ter pensado muito tempo para poder investir, existe um sonho atrás disso, existem diversas coisas, né, que estão ali atrás daquela busca daquilo ali. Por exemplo, uma pessoa que vai, isso é uma coisa que eu falo até em aula, uma pessoa que vai buscar uma blusa branca numa loja, uma mulher que vai buscar uma blusa branca, não é só oferecer a blusa branca, falar, blusa branca, tá aqui. Não, pra que você quer essa blusa branca? Qual é o evento? Ela é casual? Ela é pra uma festa? Ela é pra um casamento? Pra que serve, né? Porque você vai conseguir colocar mais informações ali na sua venda. Quanto mais informação você tiver do para que o cliente precisa, é mais fácil você vender. Porque o cliente vê aquilo como uma atenção para ele. Então, existem casos, por exemplo, da blusa. Eu quero uma blusa para ir numa festa de Réveillon, certo? Quer dizer, ela é uma blusa para uma festa, ela pode ter brilho, ela pode não sei o quê, provavelmente a blusa já vai agregar um valor maior na venda. Aí o que acontece? Vendeu a blusa, a pessoa gostou da blusa, experimentou, viu que deu tudo certo. E aí, o que você vai colocar com essa blusa? Você já consegue engatar uma outra venda ali no mesmo produto. Então, assim, ou até mesmo uma placa, né? Uhum. Que é aquela história. Aonde vai? Pra que é? Como é que é? Então, vamos tentar... Que jeito você quer? Que jeito? Como é que você vai fazer? Qual é o tamanho? Qual é o tamanho da onde vai ser colocada? Né? Pra quê? Pra você conseguir realmente atingir a necessidade daquela pessoa. Porque ela tá fazendo um investimento, sendo na blusa, sendo numa placa, ou sendo em qualquer outra coisa. Um sapato, qualquer outra coisa. Ela está fazendo um investimento porque ela quer um retorno. Na maioria das vezes, quando a gente está falando de vestuário, é que ela quer o retorno de estar bonita, de estar bem apresentada e tudo mais. Quando a gente está falando de outras questões, já são... Bom, enfim, ela vai querer um retorno de qualquer forma, né? Aí o atendimento, voltando, qual a importância desse atendimento? Ele precisa ser realmente bem feito. Existe uma regra de atendimento ao cliente que é o seguinte: nunca deixe o seu cliente esperando. Ou ele é ver navios. Então, não pode pegar um celular e ficar digitando no telefone enquanto o cliente está na porta da loja. Do mesmo jeito que também não pode o cliente estar na loja. Visualizou, tá vendo toda ali a arara que tem de roupa e tudo mais. A pessoa chega e fala assim: posso te ajudar? Meu nome é tal, seu nome é qual? Você tem que tratar o cliente pelo nome. Isso é um grande diferencial, né? E pode ver que a maioria dos lugares ninguém trata você como nome, né? Fala, mocinha, ô linda, ô flor. Ai, isso é terrível. Amor, imagina. A pessoa não tem intimidade. Imagina você estar com a sua esposa vendo um terno, vem a vendedora e fala, ai amor, pronto, já virou um problema familiar, não pode, né? Ou senão aquela, ai minha rainha, mas aí é melhor chamar de princesa, né? Porque rainha remete uma coisa mais... Não chame de nada, pergunte o nome do cliente, chama o cliente sempre pelo nome, né? Então isso é precisa chamar o cliente pelo nome, ele se sente melhor, vira uma coisa mais pessoal. E é interessante que o atendimento ele sempre seja pessoal.
Me perdi Não, até. você está falando que o atendimento tem que ser especial. Né? É que eu brinquei com você, mas você está falando da pessoa que vem conversar e começa a falar, querida, amor. Sim, aí o que acontece? A pessoa está vendo a arara lá da loja. Oi, posso... Tudo bem? Meu nome é Irene, eu sou vendedora da loja tal. Qual o seu nome? Ah, meu nome é... José Geraldo. José Geraldo. Ok, senhor José Geraldo, se o senhor precisar de alguma coisa, estou à disposição. Pronto. Não precisa ficar a todo momento rondando aquela pessoa dentro da loja para saber o que ela vai querer, o que ela não quer. E também não precisa a todo momento em que posso ajudá-lo, em que posso ajudá-lo, em que posso ajudá-lo. Já foi atendido? Você já foi atendido? Meu Deus! Se torna um momento de estresse, né? Também ali. E a compra, na verdade, ela é linkada ao prazer. Então, na maioria das vezes, até a compra compulsiva. A pessoa, ela compra para ela se sentir melhor com ela mesma. Entendeu? Isso é um gancho de mercado a nível de crise excelente. Tanto que não, é muito difícil ter crise para doce e para produto de beleza. Não tem. E alimentação, no geral. A alimentação, ela dá uma caída por causa de marca, né? Mas a alimentação, no geral, ela não tem. Então... É o gancho. Por quê? Porque é aquela história do consumismo, de você conseguir... A pessoa está carente, ou está brigando. Sim, e na maioria das vezes essa pessoa que ela está carente, ela está brigando, ela está procurando não sei o quê, ela está procurando uma solução para o negócio dela, se ela for bem atendida, se ela tiver uma conversa, nem que seja uma conversa casual, mas, para que você precisa? Eu não preciso contar minha vida inteira para a pessoa, mas eu posso me tornar uma pessoa simpática para ela, né? Não, olha, isso aqui é interessante para isso. Não, isso é legal para tal coisa. E aí, se você fizer isso aqui, o que você acha? Você gosta dessa ideia? Ah, não, então vamos voltar na ideia principal, não sei o quê. Alguns auxílios que não vai custar nada para ninguém fazer esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Ele torna um atendimento melhor. O atendimento melhor, na maioria das vezes, é o ponto principal de fidelização de cliente. Então, o que é isso? A pessoa comprou lá, ela foi bem atendida, ela volta naquela loja e ela indica para outras pessoas. Porque é o seguinte, a propaganda negativa, a boca negativa, ela atinge, eu acho que cerca de 10 pessoas. Hoje, com o Facebook, então, ela deve atingir umas 100. Porque aquilo que tem gente que reclama de loja é impressionante. Então, quer dizer, você já olha ali, você já fala, opa... Essa eu já não vou. Já não vou. Então, principalmente, precisa tomar muito cuidado com isso até. A positiva, ela atinge 2. Então ela é mais lenta para falar. Mas vamos ver hoje mesmo. O senhor tem acesso ao Facebook. Já viu uma propaganda positiva de alguém naqueles falas, não sei o que lá, classificada, não sei o que lá? Não. Não. E negativa? Negativa tem muitas. Muitas. É muito difícil. Às vezes a pessoa não sabe nem expressar, mas ela quer falar, ou ela porque ela é negativa também, quer negativar alguém. Às vezes não é nem isso. Que nem eu mesmo tive um caso que aconteceu esse final de semana, o qual a pessoa estava extremamente alterada. Ela me atendendo alterada, eu estava com meu filho, eu bati meu pé ali, falei, não, tudo bem, eu já resolvi o problema com você, dei o cartão para pagar o negócio, ela falou assim, não quero mais, atende outra pessoa. Ela me xingou. Olhou ainda pra mim e falou assim, eu estou aqui desde tal hora da manhã, eu não tenho que ficar suportando você não querer me escutar, mas eu tenho o direito. Uma vendedora. Eu tenho o direito de falar, não, tudo bem, eu tô com pressa, você pode receber aqui? Ela se negou a receber porque ela queria me contar o porquê que tinha acontecido tal coisa, portanto que eu já tinha entendido. Que não é da sua conta. E não era necessário mais, entende? Então também tem que sentir essa agilidade. Que nem um cliente que está correndo, ele está com pressa, ele está vira e mexe fazendo diversas coisas, olhando toda hora no telefone. Meu Deus, não desce 456 camisas brancas, ele não faz isso. Pesquisa o que ele quer. O que você quer? Eu quero que uma camiseta branca polo, assim, assim, assim. Algum detalhe? Não, nenhum. Mostra aquelas opções. Eu quero uma camisa branca. Como? Decote em V, decote canoa, decote redondo, decote quadrado. O que o senhor acha melhor? Eu quero tal. Mostra aquelas opções. A pessoa está com pressa. Muitas vezes a compra é por necessidade, ela não está ali só por prazer. Então, o atendimento, ele tem uma área específica para você poder diferenciar qual é o seu tipo de cliente. Às vezes você tem que olhar no olhar, no rosto, ver se ela não está nervosa, se ela não está tensa, o que ela quer. Às vezes eu me alongo demais também, às vezes. Aí eu percebo, eu falo, bom, agora já foi. Mas é difícil, você vai aprendendo com o tempo. Sim. Mas só que eu tenho
não sei se é defeito de falar demais. E quem fala demais, né, acaba mordendo a língua, né? Depende, pode ter benefício. E às vezes você não, fala, né? a pessoa fala, olha, eu gostei do teu atendimento, que você me explicou em detalhes o que é isso, e veio vendedor aqui que não me falou isso. Senti mais seguro em comprar com você. Sim, isso mesmo. Diversas vezes eu também já tive esse feedback aí de alguns clientes meus, por trabalhar na área de marketing, eu acabo atendendo clientes até mesmo para venda, né? Então aí você faz esse tipo de venda, a pessoa fala, nossa, mas obrigada. Já recebi até elogio de falarem isso pro meu chefe na época, né? O meu líder que estava trabalhando comigo. É muito gratificante isso. Mas também tem aquela característica que você precisa saber qual é. Hoje existem técnicas para você saber se a pessoa é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica, se ela está com pressa, se ela não está, se ela está querendo aquela compra assim, ou assado. Então existem cursos hoje disponibilizados no mercado que fazem esse tipo de trabalho e faz com que um atendimento seja melhor. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar teu telefone da Irene Reato, para que você aí na sua casa que tem um comércio, pode entrar em contato com ela, conversar, consultar, negociar, né? Porque ela sabe muito bem, né? Tem na prática e na gramática, né? Como diz o caipira, né? Então você tem prática e gramática. Então o telefone dela, anote aí, 997 31 33 85. Irene Reato, consultora de empresa. Irene, eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, você deixar teus afazeres para vir aqui dar essa atenção para o programa ontem, hoje e também para o nosso público. Imagina. De São João da Boa Vista. Imagina, eu que agradeço. Você agradeço, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Espero que o que eu falei aqui seja de alguma forma útil, apesar de ter sido bem tranquilo, né? Bem por cima, sem entrar em detalhes nenhum. Mas sempre modifica as pessoas. Mas espero que ajude realmente, porque hoje o pessoal ele tá mesmo mais ligado, né? Ele tá muito tenso, né? E a gente precisa baixar um pouco a tensão pra gente conseguir fazer o negócio fluir. Tá bom. Tá bom? Eu agradeço. Mas muito obrigada. Nada. Gente, terminamos mais uma edição do programa Ontem Hoje. Quero que a sua semana seja uma semana abençoada por Deus e Nossa Senhora da Aparecida. E um beijo no seu coração.